Olá, queridos, boa noite. É noite aqui onde eu estou nesse momento e nós estamos gravando esse momento especial para dar continuidade aos estudos que temos que fazer com você. Já fizemos o número 1, 2, 3, o 4 está sendo gravado agora, ainda terá o 5, 6 e nós continuaremos gravando para que você entenda a seriedade desse tempo. Em um certo momento em diante, começaremos a aprofundar dentro da palavra da vida para que possamos entender a verdade e as coisas que o Senhor Deus quer que entendamos. Nesse momento, você que está de alguma forma em hospitais, você que está me ouvindo talvez numa cadeia, talvez você que esteja em casa fazendo algum tipo de trabalho especial, ou você que esteja confinado nesse momento tão sério da história da Terra, eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, Deus tem um plano melhor para a sua vida. Tenha força, coragem, mantenha seus olhos fitos no céu. O Senhor Deus planejou uma coisa grande, poderosa, imensa para você e para mim. Porque o Senhor Deus nos permitiu viver nessa hora tão crítica da história da Terra. Ele tem soluções para nos dar. Nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, que nos ajude, que nos fortaleça. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, queremos Te pedir perdão pelo tempo perdido, pelo tempo que não falamos, pelo tempo que não lutamos pelas outras pessoas, que não buscamos a Tua verdade. Mas agora, Senhor, nesse momento em que o Senhor ainda desperta as nações, eu lhe imploro que o Senhor trabalhe profundamente, faça o que for preciso, mas nos traga para o Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 12. Você pode fazer isso, por favor? Pegue a sua Bíblia. Você que está em casa, não esqueça, esse é um momento muito especial para que você busque a palavra de Deus. Daniel, capítulo 12. Olha o que está escrito aqui. Daniel 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Olha para mim, se achar inscrito no livro. Deixa eu comentar uma coisa com você. Isso aqui era o anjo falando com Daniel, o profeta. Ele estava vendo e tendo a visão de Daniel 11. E nós precisamos estudar juntos sobre Daniel 11. Daniel 11 conta toda a história do mundo. E nos últimos 5 versículos conta a história atual, é o que está acontecendo agora. Mas então em Daniel 12, verso 1, há um comunicado a Daniel, diz que então Miguel, que é Jesus, você vai ter um estudo comigo sobre isso, por que nós estamos dizendo que Miguel é Jesus e não um anjo qualquer, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz que ele se levantará, olhe bem, que coisa tremenda, é o que protege os filhos do teu povo, Daniel. Qual era o povo de Daniel? Os judeus? Presta atenção nisso, que aqui vai algo muito interessante para você entender. Não tire conclusões precipitadas. Você precisa entender quem são os judeus hoje. Qual é o povo que o Senhor Deus está dizendo que Miguel vai defender. Continua. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Isso que estamos passando agora não é o que vai acontecer. Será muito maior. Continua. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo o que se achar escrito no livro. Qual livro é esse? O livro de Deus, onde ele marca os nomes de todas as pessoas, onde ele se envolve com todas as vidas. Você já ouviu falar que Deus tem os nomes das pessoas num livro? Sim ou não? Você já ouviu falar sobre isso? Pois isso é verdade. Eu gostaria que você fosse na sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo. E eu gostaria que você lesse o que o Senhor Deus falou numa conversa com Moisés. Achou? Pegou na sua Bíblia? Êxodo, capítulo 32. Presta atenção no que foi que Moisés, numa conversa com Deus, a respeito do pecado do povo, o povo havia pecado, o povo de Israel estava em pecado, e observe, por favor, o que foi que nesta conversa Moisés e Deus falaram. Eu quero que você veja o verso 30 do capítulo 32, o que está escrito aqui? Olha só, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado? Agora, pois, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Agora o 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, esse povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Que livro é este? Agora continua, ainda tem mais, aqui o verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Existe um livro, sim, o anjo falou isso a Daniel. Entre Deus e Moisés houve essa conversa sobre um livro, onde o Senhor Deus tem ali escrito o nome de seus filhos e ele terá que riscar o nome de alguns que continuam a pecar contra ele. Por favor, observe o que está escrito no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Por favor, observe, é muito rápido de achar, um pouquinho antes de Mateus. Malaquias, por favor, observe que seriedade isso, o que o Senhor Deus quer que você e eu entendamos. Malaquias capítulo 3, ache. Por favor, é o último livro do Velho Testamento, é facinho de entender. Olha o que diz no verso 16. Eu queria que vocês compreendessem a seriedade disso. Malaquias capítulo 3, verso 16, diz assim. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e os ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam de seu nome. Opa! Quer dizer que tem algo escrito diante de Deus sobre nós? Certamente. E nós, nesses estudos, vamos entender quem é, como é isso. Abre a sua Bíblia agora, lá em Apocalipse, no final. Lembra que eu te falei que na Bíblia todinha se encontra todas as verdades, o que uma parte diz, a outra não contradiz. Vai lá e, por favor, em Apocalipse capítulo 20, eu vou te mostrar uma coisa tremenda sobre livros. Por favor, observe Apocalipse 20, dê uma olhadinha, o verso 11 e 12, eu gostaria que você visse. É de uma outra citação ou situação onde o Senhor Deus mostra que existem livros. Observe aqui. Então vi um grande trono branco e o que estava... Verso 11 eu estou lendo. E o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se, o que está escrito na sua Bíblia? Livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Opa, então existe um livro onde Deus escreve as coisas que estão escritas sobre as pessoas, e deste livro é que o Senhor Deus tirará informações para julgá-los. Sim ou não? Sim, foi isso que nós acabamos de ler. E foi isso que o anjo disse a Daniel, em Daniel 12:1, comentando com ele, que ele vai livrar as pessoas que estiverem escritas no livro, que Deus não tirar do seu livro. Você compreendeu isso? Pois eu preciso comentar uma coisa com você muito séria que eu estive pensando hoje. Presta atenção nessa citação aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, eu estou lendo o livro Grande Conflito, é outro livro que eu gostaria que você adquirisse. O nome do livro é O Grande Conflito entre Cristo e Satanás. É uma explicação por que tantas misérias acontecem no mundo. Também este livro você tem que ter, você precisa ter isso na sua casa. Você precisa buscar isso, você tem este livro em PDF dentro da internet, é só você procurar livros Ellen White e procura o livro Grande Conflito no capítulo 39 e eu gostaria que você começasse a ler. Faça isso, olha o que diz aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele povo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro. Agora observe. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, o que é isso, mensagem do terceiro anjo? O Senhor Deus tem uma mensagem a dar para a terra. A última mensagem de advertência de um Deus de amor ao mundo condenado. O Senhor Deus tem uma mensagem direta para nós, seres humanos. O mundo está condenado, mas você não precisa ser condenado. O Senhor Deus tem mais para você e para mim. Tem coisas tremendas para a sua vida e para a minha vida. E eu queria que você compreendesse a seriedade disso. Avante, olhe bem. Existe uma mensagem sim, são 3 mensagens angélicas. Está em Apocalipse 14, nós vamos estudar sobre isso amanhã. Você precisa entender sobre isso, temos que ter a visão sobre essas coisas. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Você sabia que os habitantes da terra são culpados? Por quê? O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor. O que é a chuva serôdia? A última descarga
do Espírito Santo sobre a terra, a última quantidade de chuva do Espírito de Deus sobre esse planeta. Avante. E acha-se preparado, o povo de Deus acha-se preparado para a hora decisiva que diante deles está. No céu, um anjo apressa-se de um lado para o outro. Um anjo volta da terra e anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Quer dizer que Deus tem um selo? Sim, Ele tem um selo com o qual Ele marca quem são os seus filhos. Assim como as portas da casa dos hebreus foi marcado com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro que representava Jesus, também os filhos de Deus terão que ter uma marca para que não sejam destruídos. E nós precisamos saber qual é essa marca, você vai entender isso comigo. Avante. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Como assim? Você sabe o que é que Jesus está fazendo nesses 2000 anos, desde que ele subiu daqui, depois de sua ressurreição? Jesus tem um trabalho tremendo que ele está fazendo, ele intercede junto ao Pai em nosso favor. Mas chegará a hora que o Senhor Deus dirá, basta. Chegará a hora que o Senhor Deus terá que terminar a obra que Ele começou na história desse planeta. Jesus não veio morrer por nós simplesmente para nos livrar da condenação da morte, mas Ele também veio para nos livrar da vida errada. Ele veio para nos preparar para morarmos com Ele. Não vai continuar essa miséria para sempre. E eu sei que você deve estar sentado aí pensando, mas Maísa, são tantas informações diferentes, um dia para ficar dentro de casa, outro dia para sair. O pessoal diz que tem isso que muda e trata desse coronavírus, outro tem isso. Meus irmãos, Jesus já deu informações há bastante tempo e eu sei que você está confuso. E eu sei que nós não somos políticos, nós não somos médicos, nós não temos todas as informações, nós somos o povo simples, você e eu somos gente simples, mas nós temos orientação segura da palavra de Deus. O Senhor Deus está nos avisando antes para que Ele possa nos mostrar o que fazer. Eu preciso lhe mostrar que não seremos desamparados. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, por favor, capítulo 20. Abra sua Bíblia para você ver uma coisa que eu preciso lhe mostrar. Será que nos desamparará o Rei de toda a terra? Será que nos deixará sozinhos? Na hora mais terrível da história da terra, no momento de maior angústia, o Senhor nos deixará? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, verso 17 em diante, e eu faço questão de ler isso com você. São 85 palavras, 85 breves palavras de um relato tremendo do Deus eterno para nós. Observe o que está escrito aqui, Mateus 20, verso 17 em diante. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele, Jesus, chamou à parte os 12 discípulos e enquanto caminhavam lhes disse, vamos para Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ele ressurgirá. Aqui você está lendo Mateus. Mas Marcos, que registrou também esse acontecimento, colocou mais um detalhezinho para aumentar as 85 palavras de um detalhe que ele tinha percebido que talvez tenha despercebido, Mateus tenha despercebido. Vamos observar Marcos capítulo 10. Por favor, vá no próximo livro, que é Marcos, capítulo 10, verso 32 em diante. Ao narrar a mesma situação, Marcos então começa falando de um detalhe interessante desse momento em que Jesus está indo para Jerusalém e que comenta sobre a sua morte muito próxima com os seus discípulos. Observe aqui, verso 32 em diante do capítulo 10 de Marcos. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Esta parte Mateus não citou, que Jesus estava à frente dos 12 discípulos indo. Quando tem um grupo caminhando e um vai à frente mais rápido que o outro, você pensa que essa pessoa está com pressa. Pressa de quê? Continue lendo. E eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, Jesus parou um pouquinho, esperou os discípulos chegarem, e tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deveriam sobrevir em breve, dizendo, verso 33, estamos subindo, indo a Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condena-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, açoitarão, cuspirão nele e o matarão.
Só que daí ele falou a última frase que deve ter estremecido o inferno. Mas no terceiro dia ele ressurgirá. Deixa eu comentar uma coisa com você. Tire da sua cabeça a hipótese de que Jesus foi pego de surpresa. Elimine a possibilidade de que o Senhor Jesus caiu numa armadilha quando chegou em Jerusalém. Tire da sua cabeça a ideia de que Jesus não sabia o que ia acontecer. Ele disse quem iria fazer essa situação. Ele disse os judeus, os escribas. Ele disse onde, ele falou em Jerusalém. Ele disse o que fariam com ele. Jesus sabia exatamente o que aconteceria. E por que Jesus não fugiu da situação? Jesus sabia que iriam matá-lo, que iriam açoitá-lo, que iriam judiá-lo, que iriam cuspir nele. Nós corremos das coisas mais simples, das possibilidades mais simples de dor e miséria. Jesus não estava correndo. Por que não? Posso comentar uma coisa com você? Tire da sua cabeça também a ideia de que Jesus saiu naquela quinta-feira. Era uma quinta-feira, faltava cerca de 9 dias para Jesus morrer. Era a última vez que Jesus, na verdade Jesus estava saindo de Jericó indo para Jerusalém. Era a última vez que ele tinha ido a Jericó. Ele sabia que nunca mais voltaria ali. Ele sabia que ao chegar a Jerusalém, certamente aconteceria o que ele está descrevendo. Ele iria morrer. E mais, eu preciso te dizer essa parte que você precisa entender. Jesus não saiu de Jericó indo para Jerusalém somente naquele dia. Foi muito antes que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus não saiu para ir a Jerusalém quando veio do céu e se transformou numa criancinha 33 anos antes deste acontecimento. Jesus não saiu para ir a Jerusalém na hora que Adão deu a mordida na fruta que recebeu de sua esposa, consumando assim o pecado nessa terra. Não! Jesus saiu muito antes. Jesus, antes da fundação do mundo, já tinha saído em nosso favor. Já tinha vindo a favor seu e a favor meu. Já tinha vindo entregar sua vida. O nosso Jesus, a coisa que ele mais queria era dar a vida para salvar da miséria e do pecado. E você acha que quem saiu há 4.000 anos, há 6.000 anos atrás, em nosso favor, vai nos desamparar nessa hora? Você acha que Jesus vai deixar os seus filhos por quem ele deu a vida? Nós temos um laço mais forte de poder diante de Deus do que qualquer outro seres do outro mundo, porque Jesus é um de nós. É nosso representante no céu. Meu Jesus, minha defesa, o príncipe do céu que protege os filhos do teu povo, disse o Senhor, disse o anjo para Daniel. Quero dizer para você que não tem a chance de Jesus nos deixar. Ele não caminhou até aqui conosco para depois nos deixar. Ele não nos deixará. Louve ao Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa. Lá está Jesus andando, sozinho, caminhando. E o céu inteiro observando. Todo o universo olhando Jesus caminhar em direção à morte. Jesus sabia, tinha certeza absoluta do que haveria de acontecer. Lá dentro da cidade onde Jesus está indo, estão Caifás e Anás, lá preocupados será que Jesus vai conseguir chegar até aqui? Pilatos está preocupado se ele ia ter condição de abarcar todo mundo, porque era a festa da Páscoa, né? Com aquela quantidade de gente que estava vindo. Judas está ali pensando, o que eu vou fazer? Tudo na mesma hora. Um soldado romano já está ali, observando as cruzes que haveriam acontecer, as próximas crucifixões, e ele nem sabia que o próximo era o Filho de Deus. Um ferreiro qualquer já tinha martelado cravos de 15 centímetros que iria penetrar na mão do meu Salvador e do seu Salvador. Espinhos já tinham sido plantados. Irmãos, não pense que tudo aconteceu de última hora e que pegou o céu de surpresa. O Senhor Deus não é pego de surpresa. Deus é muito sábio para enganar-se. Muito sábio. Não esqueça que o nosso Deus é o Deus soberano, que Ele tudo sabe, que nas suas mãos tudo é possível. E então Jesus caminha sozinho. Nada o faz voltar atrás. Ninguém consegue fazer ou tirar Jesus daquela posição. Lá está caminhando ele em direção ao alvo pelo qual ele deu a vida. Quer que eu lhe diga uma coisa? Ainda me arrisco de dizer uma coisa. A coisa que Jesus mais queria, o maior desejo da vida de Jesus, era morrer por mim e por você, porque ele sabia que isso mudaria totalmente a história. Eu vou me levantar daqui onde eu estou agora. Eu preciso que você saiba que quando eu quero me levantar para pregar para você, é para dizer para você, em nome de Jesus,
É para comentar com você em nome de Jesus que o nosso Deus tem mais para você. Levante a sua cabeça. Não é para estar tranquilo como se nada estivesse acontecendo. É para ter um alerta cheio de paz, cheio de misericórdia. É para manter o coração alerta, alertando os outros, mas ter paz do Senhor, sabendo que o nosso Deus, que começou a boa obra, há de terminá-la em nós. Quer que eu te fale mais uma coisa? Só para que você entenda a seriedade do que eu estou aqui tentando lhe dizer. Bendito, sagrado seja o nome de Deus. O nosso Deus sabe muito bem o que está fazendo. Meus queridos, eu queria que vocês pensassem. Há 6.000 anos estamos nas mãos de Deus. A única vez que Ele esteve nas nossas mãos, nós o matamos. Você ouviu isso? Nós o matamos. E você sabe por que é que Ele permitiu? Sabe por quê? Porque essa morte de Jesus faria com que você e eu hoje estivéssemos aqui com oportunidade de decisão. Eu clamo para você, eu sei que os políticos estão em problemas, devemos orar por eles. Eu sei que eles estão pensando o que vão fazer com a economia do país. Eu sei que eles estão angustiados, o sistema de defesa, o cuidado com as redes hospitalares, toda essa situação que o mundo está enfrentando. Eu lhe imploro em nome de Jesus, levante a sua cabeça, encha seu coração de força e de coragem. Fale para as outras pessoas que o nosso Deus é um Deus de vitória. E quer que eu lhe conte uma coisa? Sabe por que foi que Jesus não fugiu disso? Abre bem seus ouvidos. Meu Deus não está em busca de vitória. Meu Deus é vencedor. O Senhor Jesus já venceu. Ainda que morra, o Senhor há de nos ressuscitar. Ele ressuscitou e essa é a nossa força, essa é a nossa certeza. E eu quero voltar com você para essa partezinha aqui de Daniel. Volte em Daniel, por favor. Volte em Daniel que eu quero te mostrar uma coisa tremenda, porque eu preciso terminar com essa parte aqui. Daniel capítulo 12. Lembra? Por favor, em nome de Deus, não esqueça dessa parte tão importante do que Deus quer que você e eu entendamos. Daniel, capítulo 12. Olha que tremendo. Lembra que nós estivemos lendo bem no início hoje do que lemos? Mas observe que o anjo continuou falando. Daniel 12, verso 1, ele disse que haveremos de passar por uma tribulação, qual nunca houve desde que houve mundo até agora, mas que Jesus protegeria os filhos do povo de Deus. E eu clamo a você, se prepare a sua casa, assista todos os estudos bíblicos que vamos passar aqui, lute pela sua família. Mas o anjo ainda disse mais uma coisa, observe o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quando se dará esta ressurreição? Verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Ei, peraí que eu preciso comentar uma coisa com você. Jesus disse aqui através da boca do anjo, dizendo para Daniel que aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como estrelas no firmamento. Abra seu ouvido. Eu estive lá em Los Angeles. Eu andei na calçada da fama e vi um monte de estrela no chão com o nome de famosos. Eu quero comentar uma coisa com você. O Senhor Deus disse que o nome de quem ensinasse a justiça estaria brilhando como estrelas aonde, irmãos? Aonde? Nunca ninguém vai apagar. Ali em cima, onde todo mundo pisava os pés, estavam os idolatrados desse mundo. Mas você e eu, aqueles inscritos no nome, aqueles todos que nós trouxermos, descrito no livro, aqueles todos que nós trouxermos pela graça e poder de Deus, que Deus haverá de trazer para a sua igreja através da pregação, resplandecerão como estrelas no firmamento para sempre. Amém. E ele terminou dizendo uma coisa linda para Daniel. Olhe bem, verso 13. Tu, porém, Daniel, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, e então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. Irmãos, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que não perdeu nenhuma batalha. Se nós nos colocarmos de seu lado, venceremos junto com ele. Meu Deus não está em busca de vitória. Ele está andando em vitória todo o tempo. Glória ao nome de Jesus. Vou orar com você agora. Bendito e sagrado Deus, louvado seja o teu nome, porque em tempo de necessidade e crise, tu ainda estás vivo e levantado, Senhor. Tu te levantarás para proteger